Boa noite. Neste vídeo, iremos falar sobre crimes contra a fé pública. O Código Penal brasileiro traz em seu título os crimes considerados praticados contra a fé pública, ou seja, aqueles que violam o sentimento coletivo de veracidade de determinadas informações, atos, símbolos, documentos, etc., gerando uma insegurança jurídica nas relações jurídicas. É o crime de falso que pode atingir a fé pública, como diz Nelson Hungria, ao descrever que somente através dele é que se consegue atingir o sentido de fé comum, gerando das coisas dotadas de veracidade, está adivinha de lei, pois mesmo que se tenha empregado o falso contra o único indivíduo, acabara por repercutir sobre toda a coletividade, portanto, o bem jurídico tutelado autonomamente neste capítulo do Código Penal é a fé pública. Olá, eu sou a Adriele Medeiros, do Segundo Jurídico, e vou falar sobre moeda falsa. O conceito do crime de moeda falsa vem disposto no artigo 289, caput do Código, com a seguinte redação: falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena de reclusão é de 3 a 12 anos e multa. Do caput é possível reconhecer o entendimento que o sujeito jurídico tutelado é, como já dito anteriormente, a fé pública tendo, portanto, como objetivo a proteção do interesse da coletividade que acredita na veracidade da moeda em circulação que usada sistematicamente nas relações do cotidiano em sociedade. A doutrina classifica o presente crime como um crime comum, pois qualquer indivíduo pode praticar sujeito ativo de maneira não necessitar de qualidade ou condição especial. Porém, é necessário que o sujeito ativo seja o Estado, bem como aquele prejudicado pela conduta do sujeito ativo, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. O elemento subjetivo do crime de falsificar é o dolo, não sendo admissível a forma culposa, pois é necessário que o agente tenha vontade consciente de fabricar ou alterar a moeda em curso real e colocá-la em circulação, além do seu conhecimento sobre a sua falsidade, de maneira que a incerteza que o indivíduo tenha sobre esta última gera a impossibilidade de sua condenação. No que diz respeito à falsificação grosseira, a doutrina considera impossível de punição da moeda falsa, pois nesse caso não existe capacidade e iludir o homem médio de que aquela moeda em questão é similar à verdadeira, sendo considerada apenas uma modalidade de estelionato. Entendimento esse confirmado pela súmula 73 do Supremo Tribunal de Justiça, ao falar que a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. A ação cabível para esse tipo de crime é pública, incondicionada e compete à Justiça Federal processar e julgar por interesse da União, uma vez que cabe ao Banco Central emitir a moeda. Porém, na modalidade privilegiada trazida no parágrafo 2º, competência para processar e julgar é um dos juizados especiais criminais, sendo igualmente admitida a suspensão condicionais do processo. Isso é meu resumo básico sobre moeda falsa. Meu nome é Railane e eu vou falar sobre a falsificação de documento público, que se encontra no artigo 297 do Código Penal. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumento da pena de sexta parte. Existe a diferença entre os documentos que são formalmente públicos e substancialmente privados. São criados e omitidos pelo funcionário público e apresentam em seu conteúdo relevo para o interesse público, enquanto os segundos são os que apresentam em seu conteúdo privado, mesmo sendo elaborados e emitidos pelo funcionário público. Nos crimes de falsificação deve ser
utilizado o corpo de delito, por ser uma infração penal que deixa vestígios materiais, podendo ser realizado de maneira direta sobre o próprio documento, considerado falso ou na falta dele pela prova testemunhal. Para esse crime é utilizada a ação penal pública incondicionada. Os papéis públicos mais importantes são papéis relativos à arrecadação de tributos, papel de crédito público que não seja moeda em curso legal e qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Raimundo. Vou falar um pouquinho para vocês do artigo 298, que se trata de falsificar documento particular. O Código Penal diz o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, a pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. O sujeito, nesse caso, é ativo, pois ele se trata de um crime comum. O documento particular ele pode ser cartão de crédito ou débito, contrato de compra e venda, etc. O sujeito, no caso, é ativo, porque pode ser qualquer pessoa, e o passivo é o Estado. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado. Eu vou falar sobre falsidade ideológica. O crime de falsidade ideológica foi instituído no artigo 299 do Código Penal e refere-se à omissão e alteração de documentos públicos e privados, com o intuito de obter qualquer tipo de vantagem. Um exemplo é quando alguém mente que está matriculado em um curso para tirar a carteirinha de estudante e assim conseguir meia entrada em parques, cinemas e diversas outras coisas. Caso comprovado, o crime de falsidade ideológica, a pena de reclusão vai de 1 a 5 anos mais multa, se a adulteração for realizada em documentos públicos. E se a infração for cometida em documentos particulares, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos mais multa.